Como eu falei anteriormente, antes de alguns irmãos chegarem, o nosso irmão Celso fala nesta manhã para todos nós, e o tema é Pede Ajudando. Eu perguntei a ele qual era o tema, ele falou assim, pede ajudando. Aí eu coloquei uma vírgula, pede ajudando. É muito significativo isso e vem de encontro à lição aberta ao acaso. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Rogamos as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, esse sol bendito que aquece, que nutre, que vivifica, que alimenta as nossas almas. Essa lição de Emmanuel está no livro Ideal Espírita, é a lição número 58. E por que nós elegemos para falar sobre ela nessa manhã? Ainda recentemente, numa das tarefas que temos na casa, que é o atendimento fraterno, nós fomos indagados por uma determinada pessoa que disse exatamente o seguinte: eu não sei por que eu faço tanta prece e ninguém me escuta. Eu peço ajuda, peço isso, peço aquilo, mas não consigo. Parece que eu não saio do lugar. O que eu preciso fazer? E realmente a gente nota que esse é o problema de grande parte da humanidade. Pedir, né, e receber. Todos nós fazemos nossas preces, todos nós temos as nossas petições diretamente direcionadas a Deus, aos bons espíritos, a Jesus. E por que nem sempre há a resposta que nós gostaríamos de ter, né? E antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, nós precisamos esclarecer certos aspectos que grande parte, infelizmente, dos que militam na doutrina espírita não têm conhecimento. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, essa pergunta é famosa, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ela, que ele indaga assim, onde é que está a lei de Deus? Onde é que estão as leis de Deus? E a espiritualidade respondeu que elas estão na consciência. E muita gente confunde pensamento com consciência. São coisas totalmente diferentes. Todo pensamento é administrado pelo ego e a consciência está por trás disso tudo. A consciência é o que você é. O pensamento é o que você faz, que se utiliza. Então, muita gente confunde, né? Até quando René Descartes deu aquela sentença famosa, penso, logo existo, ela ainda nele não se constitui uma verdade absoluta. Por quê? Porque você pode não estar pensando e continuar existindo. Então, a consciência é mais profunda. A consciência é o eu superior. É aquilo que você é em essência, espírito. E se utiliza do mecanismo do pensamento para se exteriorizar na personalidade que é administrada por todos nós pelo ego. Então, quando o ego pensa, e ele foi estruturado desde o reino animal para isso, pensar só nele, porque quando nós estávamos lá no reino animal, você tinha que pensar em se defender para sobreviver. Você tinha que arquitetar, né, alguma coisa que pudesse manter a tua segurança, porque senão você viraria presa como vira, né, porque tem sempre os predadores naturais. Então o ego se desenvolve lá no reino animal. Quando a gente adentra o reino hominal, né,
nós ainda viemos com essa forte preponderância da ação do ego lá nos mundos primitivos. Você tinha ainda que pensar em você, porque os predadores naturais seriam os animais, etc. Não tínhamos tanta segurança, a gente tinha que viver mais do instinto, que é característica dos animais. Então, dentro desse particular, nós fomos desenvolvendo, mas a partir da evolução, começou a se desenvolver no ser humano a inteligência e com ela as emoções que vão cristalizando-se depois em sentimentos. Tudo isso faz nos mostrar na evolução que nós não devemos ter tanta preponderância de pensar só em nós mesmos, até porque depois a gente começa a perceber que existe uma força divina que tudo rege, uma força divina que tudo administra e que tem o mesmo sentido de amor, de igualdade por todas as criaturas. Diante desses esclarecimentos, a gente tem que entender que continuar utilizando o ego para pedir só em causa própria foge da característica das leis divinas. Um exemplo prático que podemos dar, imagine que todos nós aqui tenhamos, isso eu sei que é uma coisa que nos dias de hoje a gente fala, mas nem pensa em acontecer, temos 4 filhos, todos pequenininhos, e a gente vê, né, um deles sendo maltratado e o outro sendo bem tratado por uma mesma pessoa. O que a gente sente como pai ou como mãe? A gente ficaria constrangido de ver alguém tratando mal o nosso filho, irmão do outro que trata bem. Se nós, que somos humanos, ainda imperfeitos, temos essa emoção, esse sentimento, por que Deus não teria de ver-nos tratando bem uns e tratando mal outros? Se todos somos filhos dele e ele ama com a mesma cota, com a mesma profundidade, com a mesma intensidade. Deu para perceber o que eu quero dizer? Então, quando nós pensamos só em nós, estamos transgredindo, né, a lei divina. Nós estamos contrários àquilo que Deus quer que venhamos a fazer. Daí, esse tema pede ajudando para entendermos melhor como as leis divinas agem em relação a nós. E mais, eu gostaria que ficasse cristalizado definitivamente em nossas mentes, mas mesmo na consciência profunda, que todos nós, sem exceção, somos administrados por essas leis divinas. Estudos de irmãos ligados à psiquiatria, lidando com enfermidades de longo tempo, né, em hospitais psiquiátricos, eu digo irmãos espíritas, eles chegaram à conclusão que todos nós temos um sistema, um conjunto de regras no nosso psiquismo mais profundo, administrando nossos comportamentos. Toda vez que nós aviltamos esses procedimentos, essas regras que nós transgredimos, eles se manifestam com sintomas que nós podemos elencar como depressão, como síndrome do pânico, como enfermidades diversas, porque aí é que vamos entender que somos nós quem estamos construindo a nossa saúde física e emocional ou a nossa enfermidade física e emocional. Vocês perceberam isso? Entenderam exatamente o que eu falei? Todos nós estamos sendo monitorados por esse acervo de leis divinas, por cada pensamento emitido, por cada palavra proferida, por cada gesto praticado.
aquela intuiçãozinha que veio para fazermos o mal, quando ela se alojou na nossa mente, que é administrada pelo nosso ego, porque os nossos pensamentos todos são administrados pelo ego. E, aliás, quando Kardec pergunta para a espiritualidade qual é a causa principal de todos os males, a espiritualidade diz o egoísmo, mas não o egoísmo que a gente entende como tal, de só pensar de uma forma pejorativa em nós, é muito mais do que isso. Por quê? Porque tudo que você pensa só em você é egoísmo. Ego mais o sufixo ismo. Ismo significa uma escola, espírita, mais ismo é espiritismo. Então é uma escola de coisas espíritas. Ego mais ismo é uma escola do ego. Você moldar o ego, administrar você, ele passa a ser dono de você. E você anula o que você é na realidade, que é essa consciência profunda. Então, você tem laivos de ser isso, mas nem sempre se dá conta. E quando você vive só em função do que o ego pratica e administra, isso se redunda no egoísmo. Então nós somos todos egoístas ainda, porque não estamos submetendo o ego ao eu superior, não estamos submetendo o ego a essa consciência profunda. E toda vez que ao utilizarmos o ego de uma forma indevida, a gente avilta as regras profundas, o sistema divino que está regulando toda a nossa existência e que tem raiz no eu superior, na consciência, ela se manifesta com sintomas para dizer, olha, você está errando, você precisa se afinizar, alguma coisa não está batendo, alguma coisa você está fazendo, agindo de forma errada. Então todo sintoma de depressão, de às vezes angústia, tudo, é algo que você não se afiniza dentro da lei divina. Claro que há alguns casos que fogem, raros, que você ficar angustiado por um problema que um filho que você ama, uma pessoa que você ama, venha a passar, tem sentido. Mas não ao ponto do desespero, porque aí você não está entendendo como funcionam as leis divinas, que Deus nunca desampara uma das suas criaturas. Então, quando, diante desse preâmbulo que eu coloquei aqui, o que nós vamos falar agora vai ficar enquadrado dentro desses ensinamentos que a doutrina nos oferece, para entender por que no ato de pedir, a resposta vem na proporção do que você faz para ajudar. No ato de pedir, você, tipo assim, um exemplo muito prático, uma conta corrente bancária. No ato de você tentar sacar, ele é percebido lá no banco se você tem algum crédito para poder sacar, não é assim? Perante as leis divinas é assim também. Por que às vezes a gente pede e não recebe? Quanto você depositou na lei divina de ação, de ajuda aos outros? Que são os teus créditos no banco divino. Eu não tenho tempo. Eu não posso. Eu primeiro tenho que resolver problemas pessoais. Isso é o ego administrando. Isso é o egoísmo. Então nós vamos continuar daqui, quando Emmanuel diz exatamente isso. Pede ardentemente o amparo celestial. Podemos pedir o amparo do alto, mas não ouvides o socorro que te sentes compelido no caminho terrestre. Você tem que estar predisposto a socorrer. Se você quer o socorro do alto, a proporção que você vai ter de ajuda vai ser em função daquilo que você socorre aqui. É dando que se... É uma lei divina. Está lá no psiquismo profundo. Agora, atenta para essa frase seguinte: o anjo ouve o homem na medida que o homem ouve os próprios irmãos. Quanto a gente escuta dos problemas que estão à nossa volta? A rigor, infelizmente, nós somos assim formados com magistrado, doutorando e PhD em críticas. A gente sabe apontar os defeitos dos outros.
A gente sabe ver onde os nossos irmãos estão errando, estão falhando. Mas Jesus já tinha dito há 2000 anos, tu vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no próprio olho? Porque o simples fato de criticar já é um aviltamento das leis divinas. Porque você viver de críticas é se colocar numa posição superior, é egoísmo. É da lei, é dando que se recebe. Então o anjo, os superiores, porque isso é lei divina, gente. Isso é uma lei. Nós não estamos submetidos na sociedade a diversas leis de diversos tipos, dentro do Código Comercial, Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito. Nós não estamos submetidos a leis, nós não temos que pautar nosso comportamento das leis. O que acontece conosco aqui quando a gente transgride uma dessas leis? Se for uma lei de trânsito, a gente ganha uma multa por aí, mas se for dentro do Código Penal, o que a gente pode ganhar? Né? As leis divinas, para dar a cada um segundo suas obras, também agem dessa maneira, para nos direcionar para o alto, e não onde às vezes a gente se situa para baixo. Continua Emmanuel dizendo o seguinte: esperas jubilosa segurança para os que nasceram em tua equipe doméstica. No entanto, consagra essa ou aquela migalha de teu próprio conforto aos que se reúnem desalentados na furna do sofrimento. Olha só o que Emmanuel está pedindo. Ele não está pedindo que você anule o seu fim de semana, que você anule as suas noites de descanso. Ele não está pedindo que você deixe todos os feriados. Ele não está pedindo nada disso, porque nós ainda não temos essa estrutura. Há quem faça, já houve quem fez, passando por aqui pela terra. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros. Nós não temos essa estatura espiritual ainda. Mas o que ele pede? Consagra uma migalha. Você não pode dar um pouco do seu tempo para ajudar alguém que esteja no sofrimento? E olha, dizer que não encontra quem esteja sofrendo ao nosso lado hoje em dia é uma mentira deslavada. Até porque somos, partes desse todo que sofre e que poderíamos estar mais bem relacionados nesse sentido. Então, por que está pedindo migalha? Vocês lembram daquele momento em que Jesus estava no deserto, com aquela multidão, e os discípulos chegaram perto do mestre e disseram assim: Senhor, despede-os, eles não têm o que comer, estão apenas te seguindo. E aí o mestre olhou e disse: o que temos? Aí os apóstolos foram lá para verificar: temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus pediu que trouxessem para as mãos dele aqueles 5 pães e 2 peixes, e os multiplicou, dando de comer uma multidão de mais de 5.000. E dizem os evangelistas que naquela época só se contava os homens, porque a mulher não sabia nem se tinha alma naquela época. Não? Se Jesus consegue multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar fisicamente uma multidão de 5.000, o que ele não pode fazer multiplicando as nossas migalhas de boa vontade para auxiliar a quem sofre, que está do nosso lado? E nós não temos que esperar que bata na nossa porta, não. Nós é que devemos ir bater na porta deles. Nós é que temos que ter o interesse de servir e de não esperarmos no nosso ninho de conforto para que batam a nossa porta. Então, pede Emmanuel para que a gente dê uma migalha do nosso tempo. Já está pedindo tão pouco e nós temos tantas desculpas. O nosso ego, ele é muito hábil. O nosso ego, ele consegue arranjar argumentos para justificar todos os nossos procedimentos, para dizer que estamos certos, para nos alinhar em zonas de conforto. Mas não é assim que a coisa funciona, porque lá no fundo, aquele sistema, aquele código, aquelas leis divinas não se deixam enganar
no procedimento dos nossos egos e das nossas intenções. Por que que não? Porque enquanto o homem julga a ação, Deus julga a intenção. E aí não tem escapatória para nenhum de nós. Continua Emmanuel tentando nos alertar. Contas com agasalho justo em favor daqueles que te merecem carinho. Contudo, estende alguma peça desnecessária ao companheiro relegado à intempérie. Coisas simples. Pega um agasalho, uma blusa, uma coisa, um chinelo, uma meia, bota no carro, bota dentro da mochila, dentro da bolsa, e se estiver passando em algum lugar e vê um irmão, chega direto, escuta, você aceita? Por que não? Fazer uma coisa que é mais do que justa, abrigar aquele que também é teu irmão. Você poderá amanhã estar no lugar dele, e se alguém fizesse isso com você, o que você sentiria? Na tua necessidade, o que você sentiria? Então é muito importante entender o porquê fazer. Porque você é gente e ele também. Porque ele é merecedor do teu amor e certamente despertará nele, de alguma maneira, o amor que talvez ele não tenha despertado lá atrás e esteja hoje passando pela intempérie, para poder desabrochar essa emoção, esse sentimento profundo, que ele é eterno em nossos corações, na nossa consciência, apesar de ainda não estar desperto. Portanto, queridos, sejamos mais solícitos com as necessidades alheias, desde esse instante, procurando exatamente aqueles que estão precisando, não esperar que eles vão também bater a nossa porta, porque nós queremos exatamente sermos ouvidos em nossas necessidades, mas precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem de Jesus. Muitos pensam que seguir Jesus é ficar decorando os seus ensinamentos, declamando, falando e versando sobre eles, onde quer que esteja, na rua, no bar, na sociedade. Nada disso, isso é intelectualidade. A verdade não é um compêndio de verbosidades. A verdade é um estado de ser. Você pode saber tudo, mas se você não for aquilo, você não é verdadeiro. Deu para entender isso? Isso é muito profundo. Não adianta eu ter na minha cabeça aqui todos os livros da codificação kardeciana, todas as obras de André Luiz, do Divaldo, da Joana de Ângeles, de Ivone Pereira. Eu poderia declamar tudo sem errar uma única vírgula aqui, e vocês ficariam estarrecidos. Caramba, esse rapaz, esse sujeito é um fenômeno. Nada disso seria eu. Isso eu teria. Eu seria se uma única frase eu viesse a ser. Ali eu já sou a realidade que está ali esculpida. Então a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como disse o mestre, tá? Não é a verdade de saber, é a verdade de ser, que é algo definitivo. Quando você passa a ser, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí você já é. Não tem como voltar. Então, essa é uma das realidades propostas por Emmanuel. Rejubilas-te com o pão farto. Entretanto, divide alguma fatia dispensável à mesa com aqueles que trazem o estômago flagelado no corpo desnutrido. E eles estão por aí, às vezes até do nosso lado. A gente pensa, quando lê essa frase, que são aqueles que estão lá na calçada. Às vezes do nosso lado tem gente passando fome. Eu me lembro, certa feita, que eu subi uma favela dessas lá no Retiro, para ir na casa de determinada irmã, descobri uma outra casa que a mãe estava doente, 3 crianças desnutridas, abandonados, deitados no chão, sem recursos, e a gente até redirecionou aquilo que a gente estava levando, porque a necessidade ali era muito maior. Então, se nós buscarmos, como a gente busca, é interessante, o nosso ego,
Se a gente quer alguma coisa na sociedade, a gente procura quem tem poder e fama. Porque o ego é assim. Até para chegarmos perto dos famosos e dos poderosos, para dizer que ele é meu amigo, como se isso me promovesse. E o que promove-nos perante Deus é a gente fazer a mesma coisa diante dos necessitados. Porque existe a promoção da terra e existe a promoção do céu. Qual das duas a gente quer? Qual que vai nos sustentar psicologicamente? Porque nós somos muito hábeis em articular palavras e muito pobres em articular emoções e sentimentos. Nós temos um acervo de retórica muito grande e um acervo de emoções profundas, bonitas, muito pequeno. Então, se nós queremos buscar alguém que precisa, olha, às vezes do nosso lado. Ah, mas aquela pessoa não trabalha, não faz, não acontece, aí o ego vem anular a tua ação. Gente, coloquem isso também em suas mentes, que o ato de dar é nosso, o ato de receber é deles. Cada um cumpre o seu, cada um faz a sua parte. Se ele está recebendo indevidamente, depois ele vai se haver com a lei divina. Mas o que você faz já está contabilizado, já está sendo monitorado pelas leis que estão esculpidas na tua zona profunda da tua psique, lá onde você é consciência. E não confunda, volto a repetir, com os pensamentos. Agradeces, ditoso, os talentos da provisória tranquilidade que te enriquece os dias, mas aplica alguns momentos no concurso fraterno a benefício dos que choram sem esperança. E quantos nós temos? Quantos estamos passando por problemas pessoais, desemprego, desavenças, problemas em relacionamentos afetivos, em abandonos do lar, todo tipo de relacionamento, e a gente, no nosso egoísmo, quer que o nosso seja o sofrimento único, e aí a gente pede, como essa pessoa me falou no atendimento fraterno, e não recebe. Por quê? Ela só pensa nela. A medida que ela faz para os outros, qual é? 0. Existem equipes no plano espiritual que recolhem nossas preces. Eu imagino mais ou menos assim. No livro Carta de uma Morta, tá? Você vê que a mãe do Chico Xavier trabalhava numa das equipes de recolhimento de preces. E aí dá para entender que provavelmente é assim: bom, eu, Celso, estou fazendo uma prece pedindo que me dê paz, que me dê harmonia, eu estou sofrendo, eu estou abandonado, eu estou com problemas, tal. Então eles vão pegar a ficha do Celso. Aí vão olhar assim: bom, o lado do crédito está vazio. E o lado do débito está muito cheio. Vai ficar sem ter ajuda? Não. Atentem para o que eu vou falar. Existe no Código Divino o mérito e existe a misericórdia. A misericórdia divina, na hora que eu peço, mesmo sem ter crédito, procura me dar forças para suportar o problema. O mérito pode até acabar com o meu problema. Vocês estão sentindo a diferença? Deu para perceber a grandeza de Deus? Ele não te desampara. Depois vamos ver mais sobre isso. Regozijas-te com a fé luminosa que te coroas perante o mundo. Hoje eu sou um espírita, eu tenho essa fé. Eu vou falar da nossa parte, não temos o direito de falar de qualquer outra. Todavia, não fujas à esmola de paz aos que vagueiam nas trevas, porque a gente quer viver dentro de nós e eles. Não existe isso. Só existe nós. No Código Divino só existe nós, não existe eles.
Se tem outra concepção religiosa, se não tem concepção religiosa nenhuma, não importa. O que importa é que você deve oferecer a palavra paz. Paz. Eu sou convidado todo ano para um ato ecumênico na Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil. Sou amicíssimo desde do evento infeliz das Torres Gêmeas, do missionário paquistanês Vazim, que é amigo pessoal, que é quem dirige aqui, é o missionário que dirige aqui, a única mesquita que existe no Brasil, da Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil, é aqui em Petrópolis, na Estrada da Saudade, logo entrando à esquerda, está lá para ser visitado para quem quer que seja. Ele é uma pessoa maravilhosa, tem suas concepções, né? Adota o Alcorão, tudo, até já me deu um de presente. E nós somos convidados a participar de um ato ecumênico lá, e nós, o Frei, tem o Frei franciscano, eles convidam um representante de cada corrente religiosa. Isso já se vai há 10 anos, já, porque, né? Mais até. Em todos esses períodos, só um ano que eu não pude participar, que eu estava operado. E eu me lembro certa feita que eu disse uma coisa que a espiritualidade nos insuflou, que eu vou acreditar em nós e eles o dia que alguém me provar que a lágrima de um muçulmano, de um católico, de um batista, de um hinduísta, seja lá quem for, seja diferente da lágrima de um espírita. Que o sorriso deles seja diferente do nosso sorriso. Que o sentimento de dor deles seja diferente do nosso. O dia que alguém me provar isso, aí eu vou acreditar em nós e eles. Mas até que isso aconteça, não. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, se nós temos uma fé, não temos o direito de criticar ninguém, porque pela crítica você emite um pensamento. E o pensamento é matéria. E ele tem destino. Quando criticamos alguém, nós estamos mandando pelo correio espiritual aquela bagagem que a gente preparou, aquele presente emocional de qualidade inferior. E vai atingir o objetivo, vai atingir a comunidade dos nossos irmãos. Então, se tem alguma coisa que nós precisamos ardentemente vigiar dentro de nós, é o que o nosso ego produz como pensamentos e, sobretudo, que tipo de palavras nossas línguas ferinas produzem. Porque isso está sendo monitorado pelos códigos divinos esculpidos na nossa consciência, na nossa zona profunda da psique, e vai nos dar de acordo com aquilo que a gente obrou. Ficou bem entendido isso? Então, temos que dar exatamente uma esmola de paz. Regozija-te com a tua fé. Gente, eu noto que Emmanuel, ele utiliza a palavra esmola, mas nós não deveríamos nem pensar como tal. Deveríamos fazer com vontade de servir, de amar ao nosso semelhante, de amar ao próximo. Então é dessa forma que a gente deveria agir. Alegras-te com a saúde preciosa que te assegura a harmonia interior. Ficou faltando ir aí. No entanto, ampara o enfermo esquecido que te mostra os braços sequiosos de entendimento. Nós temos uma tarefa aqui na casa, todos estão convidados, uma vez por mês, né, que é o 4º domingo, e no caso é hoje, lá no SOC. A gente vai visitar os enfermos lá, vamos de leito em leito, e olha, às vezes eu saio de lá emocionado, porque o que eu escuto de quem está lá internado há dezenas de anos, que já não tem mais nem família, é algo que me fortalece diante da minha pequenez na qual eu ainda me encontro. Porque eles te dão ânimo, quando deveriam receber o nosso ânimo. Eles te dão exemplos, quando você deveria dar algum exemplo. Você pensa que está levando? Você está recebendo. Uma vez por mês, não podemos fazer.
Temos tanta coisa, precisamos da novela, do futebol, precisamos do WhatsApp, precisamos de tanta coisa para viver, para sobreviver. Sem isso a gente não vive mais. E aqueles que não têm nada disso? São nossos irmãos. Se você estivesse no lugar deles, o que você gostaria de receber? O amparo, o abraço amigo, mas o nosso ego, com a sua escola, mas o ismo, nos impede. Nós temos tanta coisa. Eu estou tão cansado, eu não tenho tempo para nada. Eu não posso fazer nada que fuja aquele roteiro, porque eu fico tão combalido. E nós estamos discutindo aqui, na nossa casa, a possibilidade de fazer um convite aos nossos irmãos frequentadores para um cruzeiro com tudo pago. Só que todo mundo vai ter que estar aqui às 2 da madrugada para poder ir conosco. Vocês vão ter tempo para estar aqui às 2 da madrugada? Não. Não tem algum problema para estar aqui? Não. Porque se tiver, a gente tira da lista, tá? Não tem problema. Mas depois vamos ter também uma ajuda para os nossos irmãos necessitados na rua às 2 da madrugada. Vocês teriam tempo? Não. Talvez não, né? Talvez não. Seriam dias que estariam muito cansados. Esse é o nosso ego. Esse é o nosso ego. Temos justificativas para tudo que não queremos fazer sutilmente. E o ego, ele tem um acervo de lógica espetacular. O nosso ego tem um acervo de lógica. Você coloca verdades para você mesmo se sustentar nelas, para se desobrigar, e não fica com problema de consciência, porque a tua consciência você trancou lá dentro. Ela não pode se manifestar. Lá o que você é, você tranca. Lá você não deixa que se manifeste. Aí você é administrado pelo ego. E aí ele deita e rola. Sentimento comum da sociedade. Ergue tua voz ao templo celeste. Entretanto, milhares de vozes cada dia erguem-se da sombra humana buscando-te o coração. A gente vem para a casa espírita ou vai para o templo celeste nas nossas emoções da prece. E quantos estão nas sombras que não conseguem sequer articular uma palavra e que precisam de um coração amigo que possa contigo conviver 1 minuto, às vezes 5 minutos você salva uma vida. Por muito pouco você salva uma vida. Eu tenho uma senhora que ela me parece que desencarnou, foi a primeira tarefa que nós tivemos ainda como rapaz lá atrás. Nós íamos dar aula de evangelização em Piabetá todos os domingos do ano, independente de ser Natal, Ano Novo, etc. Todos os domingos do ano, com uma diferença: nós não tínhamos carro e tínhamos que iniciar a aula às 7 da manhã em Piabetá. Todos. E essa nossa irmã que coordenava isso, que era o Centro Espírita Augusto Paiva, que era administrado pela dona Maria Cecília Paiva, que era vice-presidente da Federação Espírita, que foi quem me deu a primeira tarefa na minha vida, ela reunia todo mundo, os filhos dos assistidos da região, só para crianças que precisavam. E ela estava atravessando na barca do Rio para Niterói, num dia ensolarado, de tardinha, quase não tinha ninguém, e ela lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma pessoa sempre predisposta a ajudar. E ela tinha uma mulher, assim, estática, parada nos bancos da frente da barca, e ela, por ímpeto, se resolveu, porque estava tudo sozinho, tudo quieto, calmo, sentar perto da mulher. E começou a puxar conversa, coisa normal que a gente faz, às vezes, no ônibus e tudo mais. E começou a falar de Deus e coisas assim. De repente a mulher prorrompeu em chorar abundantemente. E lá pelas tantas, resumindo, ela abraçou essa dona Alice e falou: olha, eu estava a ponto de me suicidar jogando-me na água. Foi Deus quem a colocou do meu lado. E ela, por estar nesse estado de predispor-se a ajudar,
Então, foi que ela conseguiu salvar uma vida. Diante disso, ela estava na sombra, e essa irmã a trouxe de novo para a luz. Aqui alguém te solicita a bênção da simpatia, porque nós temos o mau hábito de fazer cara feia para quem a gente não conhece, né? Por quê? Por que não cumprimentar? Pelo menos a migalha do cumprimento normal. A migalha. Passamos a ser mais cordiais, mais sociáveis, adiante a quem te rogue cooperação. Então Emmanuel diz, pede quando precisar, mas ajudando. Lembra-te de que podes também auxiliar e serve quanto possas servir. Aliás, André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz assim, vou falar bem devagar para só aqueles que quiserem gravar o façam. Servir é uma honra que devemos disputar. Servir é uma honra que devemos disputar. Continua Emmanuel dizendo, pela fé subirás ao Senhor com a tua súplica. Pela fé que a gente tem numa religião, no espiritismo, etc. Mas, pela caridade, o Senhor descerá ao teu encontro. Pela fé, a tua fé sobe. Mas pela caridade, o Senhor desce ao teu encontro para que as tuas mãos se enriqueçam de amor na construção do reino da luz. Veja só a diferença. Enquanto a gente pede só mantendo a nossa fé, a fé vai até ali em cima, vai até Jesus, mas ele desce através dos seus mensageiros para nos ajudar, e vamos ver isso diante. Olha só o que tem nessa frase no livro Neste Instante, de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos diz o seguinte, abraça o serviço ao próximo e não temas. Atentem para isso aqui, queridos. Para aqueles que trabalham na seara do bem, o Senhor, por seus mensageiros, envia sempre o socorro antes que a necessidade apareça. Quantas coisas Ele tira da nossa vida antes de que venha acontecer, se você estiver no trabalho do bem, se você estiver ajudando. Nós não vamos dar conta, porque não temos nem consciência. Já tirou da nossa vida o problema, porque é dando que sim, mas não é também perante a lei divina. Preste atenção, é dando que se recebe, mas não precisa primeiro dar, basta você estar no serviço do bem, que tu já está recebendo antes do problema acontecer. Isso é amor de Deus, isso é a sua misericórdia, a sua bondade nos atingindo a todos, que somos seus filhos. Isso está no livro Nesse Instante, também pelo Emmanuel. Portanto, queridos, atentemos à importância de procurar pedir, mas temos créditos no banco divino, para que na hora de sacarmos um recurso que precisa a nossa alma, a gente tenha lá depositado, em dia após dia, ou quanto mais, melhor, porque se a gente tem 10 reais no banco daqui da terra, a gente pode sacar 10 reais. Mas se tu tem 1 milhão, você pode fazer muita coisa com 1 milhão. Se você tiver 1 milhão de ações no bem, imagina o quanto você não vai poder receber na hora da tua necessidade, na hora da tua sombra, na hora da tua lágrima, na hora da tua dor. Atentemos para isso, queridos. Porque a doutrina é muito ampla e profunda, nós não podemos ficar na sua superficialidade, na sua água com açúcar, de só ficar lendo mensagens, de fazer cursos, de fazer... tudo é importante. Saber é importante, mas ser é definitivo. E você só é na prática, não é na teoria. Basta de teoria, nós já temos teorias suficientes para transformarmos-nos em praticantes. Existem 3 fases da doutrina espírita. Uma, quando você entra na doutrina espírita. A segunda, que é mais importante, quando a doutrina espírita entra em você. E a terceira definitiva é quando ela sai de você através de atitudes no amor e no bem.
Em que fase nós estamos? Na primeira ainda? Estamos na doutrina? Já deveríamos estar na segunda ou na terceira, se é que a gente quer mudar a nossa vida. A nossa vida de agora está construindo a nossa vida futura no plano espiritual. Que tijolo de caridade nós estamos construindo, produzindo, para podermos ter essa construção bonita quando chegarmos do lado de lá? Cada um de nós sabe o que vai receber. A semeadura sempre foi livre, mas a colheita definitivamente obrigatória. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse mais: ninguém irá ao Pai senão por mim. Temos que nos curvar diante do Mestre. Senhor, o que queres que eu faça? Ame como eu amei. Sacrifica-te como eu me sacrifiquei. Perdoa como eu perdoei. Seja simples como simples sou. Seja humilde como humilde sou. Venha comigo e Ele estará sempre. Porque existem momentos na nossa vida em que nós nos sentimos perdidos. Não sabemos que caminho seguir. E Ele simplesmente diz: mas eu sou o bom pastor. E o bom pastor não desdenha uma das suas ovelhas perdidas, deixa as demais no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Há momentos, realmente, em que tudo fica numa escuridão à nossa volta. Nós não temos como vislumbrar um caminho. E Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que comigo caminha, jamais caminhará em trevas. E há momentos que a gente fica cansado, combalido, que a gente se sente perdido. E Ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por isso Ele é o caminho, por isso Ele é a verdade e por isso Ele é a única vida que nós precisamos conhecer. Ou a gente busca o mundo de Deus, com todos os seus poderosos conceitos de materialidade, ou a gente busca o Deus do mundo, com a sua realidade superior, porque tudo na nossa vida é ilusão. Ninguém vai levar para o lado de lá a casa, o carro, os bens, a roupa. Ninguém vai levar a conta bancária que tem aqui. Ninguém vai levar absolutamente nada disso. Porque o verdadeiro tesouro é aquele que um dia um homem passando por certas terras encontrou e vendeu tudo que tinha para adquirir aquelas terras. E isso mostra-nos que o verdadeiro tesouro jaz esquecido na nossa consciência, no âmago do ser. E enquanto nós formos administrados pelo ego, não encontraremos essa terra e não venderemos todas as ilusões do mundo. Teremos que sorver até a última gota do cálice das ilusões para podermos um dia acordar. Os caminhos são dois. Para o nosso despertamento, o caminho do amor ou o caminho da dor. Deus não abre mão de nenhum de nós, nenhuma das suas criaturas. Mas Ele vai nos buscar. Se você não seguir para Ele pelo amor, Ele te busca pela dor. Mas Ele vai te buscar. E quem vai detectar a intensidade da dor é você. É cada um de nós. Se continuarmos sendo administrados pelo egoísmo, que é a causa de todos os males da humanidade, segundo os espíritos superiores, estaremos elegendo o caminho da dor. Se começarmos a moldar, submeter o ego ao eu superior, e começarmos a acabar com a nossa ilusão de que somos muito, de que temos muito, quando não somos absolutamente nada. O Chico falava certamente que ele, o nome dele já dizia, estava intrínseca à realidade que ele era. Francisco tirava o Fran e só ficava como um cisco. Era isso que ele dizia dele mesmo. Se um Chico se colocava nessa posição, nós somos a poeirinha que está no cisco. Aquela poeirinha insignificante
é o que somos. Mas poderemos deixar de ser, buscarmos outra realidade superior, porque Ele está conosco, Ele nos busca. E cumpre-nos então dizer, com essa nova consciência que bafeja as nossas mentes e os nossos corações: Senhor, o que queres que eu faça? A resposta, eu acho que cada um já tem. Que Ele nos abençoe, queridos, e que tenhamos um excelente resto de domingo.